Olá, turminha do sexto ano. Como combinado, estou fazendo esse vídeo da correção da aula 6, decomposição em fatores primos. Esses exercícios estão na apostila, página 52, exercício 1 e 2. Antes de começarmos, vamos lembrar na sequência dos números primos. Olha, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, reticência. Os números primos são infinitos. O único número primo que é par é o número 2. Bom, então nós vamos partir para o exercício 1. No exercício 1, ele diz assim, olha, decomponha em fatores primos os números a seguir. Então, vamos pensar. O primeiro, alternativa A, eu quero decompor o número 24. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vai passar um tracinho aqui e vai pensar. 24 é par? Sim, 24 é par. Então, é possível dividir 24 por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui do ladinho dele e vou pensar. 24 dividido por 2 vai dar 12. O resultado embaixo do 24. Novamente a pergunta. 12 é um número par? Então, 12 posso dividir por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 é um número par, continuo dividindo por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Olha, pessoal, 3 é ímpar e é primo. Então, o único divisor que ele tem é 1 e ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Qual é a forma fatorada do número 24? Ou como é que eu posso escrever ele como na decomposição de fatores primos? Então, 24 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Olha, observa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Vamos lá, continuando. Vamos para a alternativa B. Na alternativa B, pessoal, o que nós temos aqui? Nós vamos ter o número 60. Mesmo processo. Passo um tracinho e vou perguntar. 60 é par, né? Então, 60 divide pelo primeiro primo, que é o 2. 60 dividido por 2 vai dar quanto? Qual é a metade? Eu posso pensar, quando eu estou dividindo por 2, posso pensar quem é metade. Metade de 60 é 30. 30 é par, divide por 2. 30 dividido por 2 é a metade. Quem é a metade de 30? É o 15. Pronto, 15 já é ímpar. Então, 15 não dá mais por 2. Quem é o próximo primo? É o 3. Tem 15 na tabuada do 3. 15 dividido por 3 vai ser 5. 5 também é primo. Então, divide por ele mesmo. Vai dar quanto? Vai dar 1. Terminamos a decomposição. Qual é a forma fatorada ou a forma decomposta, decomposição dos fatores primos do número 60? 60 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Correto, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para mais um exercício. O próximo exercício é a alternativa C. Então, vamos organizar aqui. C. Na C, eu tenho o número 100. 100. Passo o tracinho, divide por 2. 100 dividido por 2 vai ser 50. 50 dividido por 2 vai dar 25. 25 divide por 5, dá 5, que divide por 5 vai dar 1. Então, como que a gente escreve o 100 na decomposição, ou na decomposição em fatores primos? Olha, presta atenção. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Tudo bem? Bom, mais uma alternativa D. Na alternativa D, eu tenho o número 20.
Vamos ver como que a gente vai fazer o número 20. Vou passar o tracinho. Novamente, eu começo por 2. 20 por 2 é 10. Divide por 2 dá 5. Que divide por 5 vai dar 1. Então, escrevo 20 como 2 vezes 2 vezes 5. Próxima alternativa, alternativa E. Na alternativa E, nós temos o número 36. 36 é par, começa dividindo por 2. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 dá para dividir por 2, dá 9. 9 é ímpar, por 3. 3 por 3 dá 1. Então, o 36 nós iremos escrever 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Próximo exercício, alternativa F. O número que nós temos aqui é o número 51. Bom, vamos lá. 51. Vamos começar. É ímpar, não dá para a gente dividir por 2. Eu posso fazer, então, uma pergunta. Se ele não é por 2, será que esse número é divisível por 3? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu vou pensar que 5 mais 1 vai ser 6. 6 dá para dividir por 3. 51 dividido por 3, pessoal. Qual vai ser o resultado? Ah, não sei. Então, vai lá no cantinho e faz o cálculo. 51 dividido por 3. Então, ó, 1 vezes 3, 3 para 5 é 2. Abaixo 1 vai dar 7. 7 vezes 3, 21. 21 nada. Então, o resultado foi 17. Mas, se eu for lá pensar e olhar na tabela, o que acontece? O número 17 é um número primo, então ele só vai dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Então, o número 51 é 3 vezes 17. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos virar a nossa folha e vamos agora para o número... Qual é a alternativa mesmo que eu parei? Vou voltar à alternativa F. Agora eu tenho que trabalhar com vocês a alternativa G. Vamos lá então. Alternativa G. Na alternativa G, pessoal, eu tenho o número 120. Então, vamos lá, mesmo processo. 120 é um número par? É, então divide por 2. 120 dividido por 2, a metade dele vai ser 60. 60 é par, divide por 2. A metade de 60 é o 30. 30 divide por 2, vai dar 15. 15 não é par, dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 é 5. 5 divide por 5 vai dar 1. Então, qual é a maneira de escrever o 120? Na decomposição, 120 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Correto, pessoal? Eu acho que é bem tranquilo, principalmente quando nós temos um bom domínio da tabuada, né? Porque vocês estão vendo que isso é pura tabuada. Vamos lá. Agora nós vamos para a alternativa H. Na alternativa H, nós temos o número 145. Bom, já começo percebendo que 145 é um número ímpar, então não dá por 2. Mas será que ele é por 3? Ó, 5 mais 4 vai ser 9. 9 mais 1 é 10. Não dá para dividir por 3. Então, ele é por 5, porque ele termina em 5. Bom, agora eu vou fazer o cálculo aqui, né? 145 dividido por 5. Vai ser 2. 2 vezes 5, 10. Tirei 10, sobrou 4. Vou abaixar o 5,
9 vezes 5, 45. Tirou 45, 0. Qual é o resultado, então? O resultado é 29. Pessoal, 29, ele é um número primo, então ele só vai dividir por ele mesmo. 29 divide por 29. Então, como que eu escrevo o 145 na decomposição? 5 vezes 29, correto? Bom, H, o próximo é a alternativa I. No I, nós temos o número 390, um número um pouquinho maior, mas é tranquilo. Sempre começa perguntando: o número é par? Sim, se é par, vai dividir por 2. Vamos lá. Vamos para o cálculo da divisão. Divide por 2, vai dar 1 vezes 2, 2. Para 3 dá 1, abaixa 1, 9. 19 vai ser 9 vezes 2, 18. 1, abaixa o 0, 5. 5 vezes 2, 10. Então, vai dar 195. 195. Eu primeiro tenho que perguntar se 195 é divisível por 3. Porque por 5 eu já sei que ele é, porque ele termina em 5. Mas vamos lá. 1 mais 9 é 10, 10 mais 5 é 15, então é possível dividir por 3. Então, vou aqui mesmo e vou dividir por 3. Então, vai dar 6 vezes 3, 18, para 19, 1. 5 vezes 3, 15, para 15, nada. Qual é o resultado? O resultado é 65. 65. Vamos ver se ainda é possível fazer essa divisão por 3, ó. 6 mais 5 vai dar 11. Não dá por 3, mas então a gente já tem certeza que ele é por 5. Aí vou cálculo de novo. 65 dividido por 5. Vai dar 1 vezes 5, 5, para 6, 1. Abaixo 5, 3 vezes o 5, 15, para 15, nada. Resultado é 13. Olha, 13 é número primo, então ele divide por ele mesmo, vai dar 1. Bom, como que eu escrevo 390, então? Ó, vamos lá? 2 vezes 3 vezes 5 vezes 13. Essa é a forma decomposta do número 390. Vamos lá agora, vamos trabalhar a alternativa J. J eu tenho o número 228. Então, 228 é um número par, eu vou dividir por 2. Vai dar 114. 114 dividido por 2 vai resultar em 57. 57 divide por 3 vai dar 19. Divide por 19, que vai dar 1. Ou seja, por quê? Porque 19 é um número primo. Então, como que eu posso escrever o 228 como na decomposição em fatores primos? Olha, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 19. Bom, exercício 1 está organizado. Vamos lá para a organização aqui do exercício 2. Olha, pessoal, no exercício 2, o que a gente tem? A pergunta é a seguinte: observe o modo como um aluno escreveu o número 36 como um produto de fatores primos. Ele escreveu assim, olha, 36 igual a 2 vezes 2 vezes 9. A resposta do aluno está certa ou errada? Olha, eu vou focar nisso daqui. Todos os números que estão aqui são números primos? Não. Ó, 9 não é primo. Se 9 não é primo, então a decomposição dele não está correta. Vamos decompor isto corretamente. Ó, 36 divide por 2 vai dar 18.
divide por 2, dá 9. 9 divide por 3 dá 3, que divide por 3 dá 1. Então, a forma correta é 36 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Certo, pessoal? Agora eu vou pegar a apostila, vou organizar com vocês aqui com a apostila o Organize Ideias. No Organize Ideias, nós temos que completar algumas frases. Então, temos as palavras e aí a gente tem que completar as frases. Bom, vamos lá então. Um número natural é múltiplo de outro quando resulta da multiplicação desse número por outro número natural. Para calcular o MMC, mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais, determinam-se os múltiplos dos números dados, escrevem-se os múltiplos comuns e encontra-se o menor deles, com exceção do zero. Vamos lá, virando aqui a nossa apostila. Quando a divisão de um número natural A por outro número natural B, diferente de zero, for exata, dizemos que A é divisível por B, ou que B é divisor ou fator de A. Para calcular o MDC, maior divisor comum, de 2 ou mais números naturais, determinam-se os divisores dos números dados, escrevem-se os divisores comuns e encontra-se o maior deles. Os números naturais que apresentam apenas dois divisores distintos, o 1 e o próprio número, são chamados de números primos. Número 2. Complete as frases com base nos critérios de divisibilidade. Olha, se tiver alguma dúvida, é só pegar a apostila e fazer uma leitura nesse texto. A. Todo número cujo algarismo das unidades for igual a 0 é divisível por 2, por 5 ou por 10. Todo número divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo é divisível por 6. Quando a soma dos algarismos é um número múltiplo de 9, o número é divisível por 3 e por 9. Quando os dois últimos algarismos de um número formam um número múltiplo de 4, esse número é divisível por 4. Então, turminha do sexto ano, vamos dar continuidade na nossa correção da aula 8, apostila página 53, nós vamos trabalhar a hora de estudo, vamos resolver os exercícios do número 1 ao número 5, correto? Então, vamos lá. Olha, o exercício 1 está dizendo assim: Juliano, Carlos e Maria estão apostando corrida em uma pista de autorama. O carrinho de Juliano leva 12 segundos para dar uma volta completa na pista. O carrinho de Carlos leva 16 segundos e o de Maria 8 segundos. Os três carrinhos dão a largada juntos. Depois de quantos segundos eles se encontrarão novamente? Bom, então vamos lá. Para eu resolver esse problema, eu vou ter que pensar em MMC. Então, vamos lá, exercício 1. Bom, vamos pensar. O carrinho do Juliano, ele parte, ele dá uma volta completa a cada 12 segundos. O carrinho do Carlos leva 16 segundos. Então, Carlos, 16 segundos. E o carrinho da Maria leva 8 segundos. Então, vamos organizar aqui. Carrinho da Maria
leva 8 segundos. O que significa? Significa que eu tenho que encontrar, então, os múltiplos de 12, os múltiplos de 16 e os múltiplos de 8, porque eu quero saber depois de quanto tempo, né, depois de quantos segundos, eles se encontrarão novamente. Aliás, eles se encontrarão novamente. Então, vamos lá, múltiplos de 12, ó. 0, 12, 24, 36, 48. Bom, vamos dar então uma pausa, vamos aqui para os múltiplos de 16. 0, 16, 32, 48. E, ó, já achei 48, 48. Vamos ver agora aqui. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Olha, 48, 48 aqui, 48 aqui. Ou seja, a que horas, né, ou depois de quanto tempo, não a que horas, depois de quanto tempo eles se encontrarão novamente? Então, a resposta será após 48 segundos, correto? Então, esse é o exercício 1. Vamos agora organizar o exercício 2. No exercício 2, a pergunta é a seguinte, sobre divisibilidade. Sem fazer divisões e usando os critérios de divisibilidade, verifique se o número 17.530 é divisível pelos números dados a seguir. Justifique suas respostas. Bom, qual é o nosso número? 17.530. Eu quero saber, na alternativa A, se esse número é divisível por 2. Bom, ele é par? Então, sim, é divisível por 2. Sim, pois é número par. Já justifiquei aqui. Na alternativa B, pergunta se ele é divisível por 3. Bom, temos que somar, né? 1 mais 7 mais 5 mais 3 mais 0. Somando tudo, vai dar 16. 16 é múltiplo de 3? Não. Então, a resposta é não, pois 16 não é múltiplo de 3. Agora, na alternativa C, a pergunta é: esse número é divisível por 5? Olha, termina em 0. Então, é sim, pois termina em 0. Justificamos aqui. Alternativa D. Ele é divisível por 6? Vamos lembrar a regrinha. Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, o que eu percebo aqui? Ele é divisível por 2, mas não é por 3. E ele também não será por 6. Então, a resposta é não, pois não é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Certinho até aqui? Alternativa E. Na alternativa E, a pergunta é: esse número é divisível por 10? Quando é que um número é divisível por 10? Um número é divisível por 10 quando ele termina em 0. Esse número termina em 0, então, sim, pois termina em 0. E, finalmente, ele pergunta se esse número é divisível por 8. Pessoal, para ele ser divisível por 8,
os 3 últimos algarismos também tem que ser divisível por 8. Então, eu vou para o cálculozinho aqui da divisão. 530 dividido por 8. Bom, dá para pegar 53, então 6 vezes 8 é 48. Tirando 48 aqui, vai sobrar 5. Abaixa o zero, novamente, 6 vezes 8, vai... Baixou aqui 50, né? Dá para ver? Então, ó, 6 vezes 8, 48. Subtrai de 53, vai sobrar 5. Abaixei o zero. 6 vezes 8, 48. Subtrai aqui, vai ficar 2. Ó, sobra resto. Então, ele não é divisível por 8. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá, que nós vamos dar continuidade na resolução dessas atividades aqui. Vamos agora resolver o exercício número 3. No número 3, a pergunta é: professores e alunos de uma escola arrecadaram 120 borrachas e 180 lápis para doar a uma creche do bairro. Esses materiais serão embalados em pacotes com a mesma quantidade de lápis e borracha. A quantidade de embalagens deve ser a maior possível. Olha, se está dizendo que a quantidade de embalagens deve ser a maior possível, então eu vou ter que pensar em MDC, ou seja, o maior divisor comum. Na alternativa A, a pergunta é: quantas embalagens serão feitas? Então, vamos ver quantas borrachas eles têm e quantos lápis. Então, borrachas corresponde a 120 e lápis são 180, certo? Então, nós vamos encontrar os divisores do 120 e depois os divisores do 180. Então, vamos lá. Para a gente encontrar os divisores, vamos recordar o que a gente fazia. A gente encontrava todas as multiplicações que resulta 120. Então, a primeira é o número 1 e o próprio número. Então, 1 vezes 120 é 120. A próxima multiplicação vai ser 2 vezes 60. Então, 2 e 60 também são divisores de 120. No 3 dá 3 vezes 40. 4 vezes 30. 5 vezes 24. 6 vezes 20. Também dá 120. 8 vezes 15 e 10 vezes 12. Então, esses são os divisores do 120. Agora, nós vamos organizar os divisores do 180. Então, vamos ver quais as multiplicações. 1 vezes 180, lembrando que o primeiro divisor é o 1 e o último é o próprio número. Depois, 2 vezes 90, 3 vezes 60, 4 vezes 45, 5 vezes 36, 6 vezes 30, 9 vezes 20, 10 vezes 18 e 12 vezes 15. Correto? Agora eu vou organizar. Ó, faltou. Estou meio desfocada aqui, ó. 10 vezes 18, 12 vezes 15. Agora eu vou organizar os divisores. Então, eu vou organizar aqui, ó, divisores do 120. Para eu organizar, vou colocando na ordem, olha. Qual que era a ordem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15. Vou mantendo esta ordem, correto? Então, vamos lá. Divisores do 120. Vamos organizar eles, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 e o próprio 120. A mesma coisa agora eu vou fazer para os divisores do número 180. Vou organizar todos os divisores. Da mesma maneira, começando na ordem, do menor para o maior. 1, 2, 3, 4. E vou organizar aqui na ordem crescente. Então, vamos organizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60 e o 90 e o próprio 180. Bom, eu quero maior divisor comum. Vamos ver aqui. Olha, eu tenho 60 e tenho 60. Então, ó, 60 é divisor de 180 e 60 é divisor de 120. Então, o MDC de 120 e de 180 será 60. Então, na alternativa a pergunta era: quantas embalagens serão feitas? Então, eu já tenho aqui, ó, 60 embalagens. Na alternativa B, quantos lápis e quantas borrachas terão cada embalagem? Então, vamos lá. Na alternativa B, eu vou pegar 120 e vou dividir por 60. Olha, posso cancelar aqui. 12 vai dar 12 vezes 6, 12, para 12, nada. Então, eu tenho aqui duas borrachas. E o mesmo eu vou fazer com o 180, que é o número de lápis. 180 dividido por 60. Podemos cancelar. 18 na tabuada do 6 vai ser 3. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. Então, são 2 borrachas e 3 lápis. Voltando, ele quer saber, nessa alternativa, o exercício pergunta aí quantos lápis e quantas borrachas terão cada embalagem. Então, o que eu sei? Cada embalagem terá 2 borrachas e 3 lápis. Correto, pessoal? Bom, nós ainda vamos fazer o exercício 4 e o exercício 5. Então, vou organizar aqui, virando aqui, vamos lá. Vamos terminar aí essa correção. Tá, vamos organizar aqui, vamos lá. Exercício 4. No exercício 4, a pergunta é: calcule o MMC entre 12 e 15. Olha, para eu calcular o MMC, eu tenho que achar os múltiplos. Então, eu preciso de saber quem são os múltiplos de 12 e quem são os múltiplos de 15. Vamos lá, então. Múltiplos de 12. Múltiplos de 12 é tabuada do 12. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2 é 24. 12 vezes 3 é 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. Bom, já achei alguns. Vamos tentar agora os múltiplos de 15, porque de repente eu já tenho
o MMC. Então, mesma coisa, tabuada do 15. Então, vai ser o quê? 15 vezes 0 é 0, 15 vezes 1 é 15, 15 vezes 2 é 30, vezes 3 é 45 e 15 vezes 4 é 60. Ó, já temos aqui o MMC. Então, a pergunta era qual o MMC? Calcule o MMC. Então, MMC, mínimo múltiplo comum do número 12 e do número 15 corresponde a 60. Bom, aí mais um exercício, é o último dessa bateria de exercício, escreva o número 280 como um produto de fatores primos. Então, olha, 280 eu vou dividir por 2, vai dar 140. 140 divide por 2 vai dar 70. Dividindo por 2 é 35. 35 não divide por 2, não divide por 3, vai dividir por 5, que vai dar 7, divide por 7, vai dar 1. Então, o número 280 é o mesmo que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 7. Bom, pessoal, encerramos aqui a correção dessas atividades, né? E espero que vocês tenham acompanhado, vai fazendo aí devagarzinho. Se não terminou agora no horário de aula, termine à tarde. Tchau, beijo para todos.